Trataremos nesse vídeo de destacar os argumentos da filósofa espanhola Maria Zambrano, particularmente nas obras em que expõe suas considerações acerca da noção de pessoa, e demonstrar como tal análise, engendrada na constituição de ideia da história do homem ocidental, que tem a violência como um dos seus fundamentos, assinala para o sentido ético da sociedade pela crítica ao poder do indivíduo que se encobre sobre a razão do Estado. Nessa análise, em que destaca a tragicidade do ocidental, ela elege a pessoa enquanto povo como a protagonista de uma história ética. As reflexões que sustentam as posteriores aproximações da noção de pessoa na filosofia de Maria Zambrano já aparecem projetadas desde sua primeira obra, O Novo Liberalismo, de 1930, trabalho reeditado em 1996 sob o título de O Horizonte do Liberalismo. Isso porque tal ideia é inscrita no âmbito da política, que, por sua vez, é concebida como atividade humana que objetiva a criação prospectiva, atividade essa entremeada com a religião e a ética. O projeto político que visa realizar esse programa vital humano, portanto, dirigido ao futuro, deve ter como lastro a história. Como escreve a autora, toda política pressupõe, idealmente, uma consciência histórica. É o seu nascimento. Se dirige a um futuro, o cria. E como atividade humana, é de trajetória possível e não necessária, porque no humano está a glória e a tragédia da possibilidade, da indeterminação. E se não fosse assim, não haveria política, e tampouco haveria história. Nesse sentido, tem a política uma dupla face, uma voltada ao passado, imersa no subconsciente histórico, e a outra mantém o olhar para a trajetória do vir a ser de realização, para o que fazer transformador. Daí seu caráter intrinsecamente revolucionário. Maria Zambrano escreve: uma política de essência revolucionária não significa necessariamente uma revolução com sua catástrofe abrupta, com a crueldade de seus procedimentos audaciosos e com o seu revés substituto. Em vez disso, diríamos que a exclui, na medida em que a pressupõe de forma contínua a cada dia, a cada hora. A política, em instância primeira, pode ser apresentada como um determinado modo de ingerência no plano vital, objetivando introduzir uma mudança através de direcionamentos planificados. Ao explicar a política em termos de atividade frente à vida, salienta-se a necessidade de distingui-la do seu costumeiro e restrito propósito de vontade de poder. A autora atenta em dizer que o poder pode ser a raiz mediante a qual se insere em alguns indivíduos essa atividade, mas ela em si mesma, se anseia o poder, é para a reforma. Destina-se a política, portanto, à reforma do presente em sentido estrito, sinalizando as condições para o devir forjado pela intervenção e mobilizado pelo inconformismo. Nutre familiaridade com a religião e com a ética, mas obsta destas por se efetivar necessariamente e por excelência na dinâmica mesma da sociedade. Cabe a cada circunstância geracional arquitetar suas ações a partir de sua cosmovisão, de sua orbe espiritual, ou seja, construir uma política determinada para sua vocação inalienável. Não obstante, a cultura contemporânea está consciente da necessidade de situar a pessoa como o centro originário tanto da sociedade como da própria história. O conceito de pessoa, com o qual nos acercaremos, ocupa, dentre outros assuntos, os textos de Zambrano que versam sobre o conceito de história e o problema da Europa. Na obra A Agonia da Europa, de 45, O Homem e o Divino, de 55, e em especial a obra Pessoa e Democracia, de 1958, a autora aborda tal noção através de um enfoque social e político, com o escopo de identificar as implicações éticas envolvidas na sucessão da ideia de história permeada no transcorrer do desenvolvimento da Europa. O significado da noção de pessoa, emanado primordialmente do próprio teatro, persona, teve lugar no debate filosófico quando elevou-se à entidade jurídica,
instante em que foi amplamente discutido precisamente pela sua estrutural associação à dimensão moral, o que ocorreu no alvorar da tradição moderna, especificamente a partir de John Locke. Já este filósofo assinalava a noção de identidade como o fundamento pelo qual a pessoa é definida e particularizada, o que posteriormente será consagrado no pensamento kantiano, que sublinha o pressuposto intrínseco da sua condição de portadora de valor. Tal perspectiva se fará passar ao longo da modernidade com a ideia de que aquela entidade individualizada é detentora da capacidade de integrar-se, desvelar o si mesmo e transcender-se no tempo, projetando seu próprio esquema intencional. O momento histórico no qual partimos para essa compreensão tem como pano de fundo a gênese da subjetividade, da consciência da singularidade. O homem descobre a autobiografia no Renascimento, pois descobre-se protagonista de uma narrativa da que passa a ter nas mãos privilegiadas e secularizadas a autonomia de seu próprio governo. Não por acaso, o personagem homérico Odisseu ressurge copiosamente divulgado. A Odisseia é a jornada do ego que busca o regresso a si mesmo sem jamais deixar escapar da memória daquele que volta ao reino de Ítaca quem de fato partiu e para aquilo que voltará. Transcendendo a sociedade e a história, a pessoa, para a nossa autora, é definida como o ente que inclui o eu, o indivíduo e o personagem. O verdadeiro ethos da pessoa reflete seu agir em função de si mesmo, tendo articulados de maneira autêntica as três dimensões mencionadas, a despeito de que não se confunde quando comparada com cada uma dessas categorias. Na sua constituição própria, a pessoa é compreendida por essa conjugação de aspectos essenciais. Uma realidade pessoal ou fundo inexorável, denominado pela autora de entranha. Nosso vínculo com a realidade em forma de personagem para aquilo que nos rodeia, e nosso eu, como consciência de ser e manifestação do agir livre. A pessoa real não se esgota naqueles aspectos constitutivos, mas os integra no viver. O personagem representa a imagem espelhada e inventada de nós mesmos, a máscara da inadequação daquilo que se é em realidade. Em outros termos, representa o ser manifesto da alteridade. Do mesmo modo, como não se encerra na condição de indivíduo, a ultrapassa pela consciência de si e pela liberdade. Ao associar a noção de pessoa com o próprio agir livre e responsável, Maria Zambrano recupera a tradição orteguiana que inspirou os próprios movimentos existencialistas, ao sustentar a liberdade como condição primordial da vida humana, que, em sua estrutura primeira, é indigente e carente de modelos prévios, estando o homem, portanto, forçado a atender à sua própria vocação. É a sociedade o lugar em que o indivíduo tão somente pode se realizar. Essa realização se faz em uma constante tensão dialética entre o estado de alteração, de convívio, e o de solidão radical, o ensimesmamento. Ser pessoa é ser solidão, e como diz a autora, uma solidão dentro da convivência. Portanto, ninguém que vive como pessoa pode estar inteiramente apegado a algum modo de vida. O lugar do indivíduo é a sociedade, mas o lugar da pessoa é um espaço íntimo. Cabe ressaltar que Zambrano não alude aqui ao individualismo solipsista e anti-histórico. Ela assinala para o reconhecimento da sociedade como a presença necessária do passado, enquanto a pessoa é a obra aberta ao futuro imprevisível. Nesse sentido, o espaço privilegiado de efetivação do humano é um determinado tipo de sociedade, a democrática. A mesma ambiência que pode conduzir ao seu posto adverso, o absolutismo. Como escreve na seguinte passagem, a marcha do Ocidente foi inexoravelmente dirigida para esta sociedade, mas esta mesma fé humanista construiu o maior dos obstáculos para a realização dessa sociedade que lhe é adequada, o absolutismo. O absolutismo ocidental, tão diverso dos despotismos orientais, que começam com a divinização dos imperadores romanos até os dias atuais de hoje, quando acabamos por assistir sua caricatura,
os totalitarismos. A autora destaca, porém, as limitações da democracia, como a demagogia, o uso ilegítimo da ideologia e as consequências de quando torna-se totalitária pela exaltação da uniformidade das massas. Influenciado uma vez mais pela filosofia orteguiana, em especial pelas obras do final da década de 20, que demarcam o trânsito para a etapa que posteriormente irá confirmar a razão histórica no pensamento daquele autor, Maria Zambrano acolhe as considerações apresentadas na famosa obra A Rebelião das Massas, de 1929. Tal influência é observada na própria definição da ideia de massa. A autora, a considerando como modo de agir irresponsável do homem, cuja influência coercitiva pelas heteronomias deflagra a vida impessoal e inautêntica, o chamado Das Man, a que Heidegger se refere. Consideraremos agora a relação do exposto até aqui mencionado com o conceito de história. É na ideia mesma de história que se propagam as insuficiências éticas geradas na Europa, em particular, a deterioração da concepção de pessoa. Caberá uma consciência histórica que torne patente a continuidade do passado que se impõe na forma de difusão da violência, objetivando a perspectiva ao futuro. O conceito de história adquire um significado original no pensamento de nossa autora. É história como tragédia. Qual é a origem trágica da nossa história e por que foi trágica e, consequentemente, o limiar que temos que transpor? Esta é a primeira e ineludível questão colocada para o Ocidente e o problema que norteará as discussões de Maria Zambrano, particularmente nas bases para sua formulação de uma filosofia da história. A história refere-se ao modo de como o humano subleva-se sobre sua condição original e, criando-se um novo horizonte prospectivo, inventa sua própria natureza. A autora propõe um esquema de interpretação histórica pelo qual poderá ser desvelado o agir livre da pessoa, como mostra no seguinte trecho. Vamos propor um esquema desse conhecimento da história, da própria história, daquela de que somos atores e que é ao mesmo tempo liberdade. A transição de uma forma trágica de fazer a história a um modo livre, de uma história trágica a uma história ética. Utilizando-se de uma hermenêutica do processo constitutivo do Ocidente, a autora aponta 3 momentos em que o homem impulsiona e concebe diferentemente a história. O primeiro teria ocorrido na passagem do universo mítico divino ao humano, em que encontra seu problemático lugar no cosmo e o impele à história. Posteriormente, a história se revela no modelo elaborado na teoria cristã de Santo Agostinho, e que sustentará a própria constituição da ideia de Europa. O terceiro momento seria o século XIX, quando o homem ocidental decide pela suplantação da dimensão do divino e se submete integralmente à realidade irredutível da história. No primeiro momento, a Grécia Antiga, com seu culto à razão, a chamada paideia helênica, põe em marcha o que se denomina de rebeldia ante as limitações e determinismos da própria condição humana. Desde então, recorrem à razão, ao ser inexorável, a fim de superar o real frente ao drama da finitude. Divorciado do divino, mas desamparado e irremediavelmente só, o homem, na figura do filósofo, se aprofunda pelo conhecimento na condição precária dessa fragilidade essencial. Se a consciência da finitude influi na perspectiva do helênico sobre si, recai também sobre ele a ameaça da morte pessoal. E a proximidade com a verdade em um mundo seguro e perene o eterniza. Nesse sentido, a razão o imortaliza. Esse desejo à imortalidade levou à construção do discurso racional ou à própria filosofia, uma vez que imortal é a natureza e seu fundamento, o logos. Este figura sobre 2 enfoques quanto à physis, seu sentido primeiro, bem como enquanto capacidade racional de conhecê-la. Tal discussão sobre o tema da imortalidade entre os gregos encontra lugar também na filosofia de Hannah Arendt. No segundo momento, o cristianismo reorienta o sentido de imortalidade, convertendo a natureza como algo passageiro e o homem naquele ser que se eterniza. Assim, a natureza, que é imperfeita e fugaz,
representa já um obstáculo ao ser do homem, e o que fundamenta tal horizonte compreensivo é a religião semita, na forma de duas premissas norteadoras: a vida é sagrada e o homem é o ser supremo sobre a terra. Reside aí, segundo Maria Zambrano, a origem da história e do pensamento próprio da Europa através do cristianismo, no sentido de que o homem é concebido como aquele que, situado no lugar privilegiado da criação, pode criar a si mesmo. Este é o seu autêntico impulso, conforme a autora escreve: fazer-se um mundo desde seu nada. Ele não se contenta com a vida, nem mesmo com a imortalidade. Seu mundo também deve ser criado como Deus fez quando ele estava sozinho. O modelo divino tem reincidência no homem que cria desde o nada, pela sua rebeldia e através de manifesta violência. Nesse sentido, sustenta nossa autora que a história da Europa é engendrada na violência, que é seu próprio motor, posto sua origem no mito da criação. Maria Zambrano compreende que o Ocidente é protagonizado por personagens máscaras, verdadeiros autores da violência. São os que se sentem detentores de prerrogativas, elevados acima da moral e acima de sua condição de pessoa, ou seja, creem no seu endeusamento ilimitado. Despojados desses limites como pessoa e transpassados pelo ressentimento primário desde sua finitude, o homem ocidental, encantado pelo endeusamento, produz a fascinação das massas e minorias, naquele fenômeno já descrito pela autora como o absolutismo, como fundamental contraponto à constituição da pessoa. Segundo a autora, o absolutismo é o nosso grande pecado, pois nele, com ele, negamos o mesmo que desejamos, que a pessoa se realize plenamente. Nessa análise, em que destaca a tragicidade do Ocidente, ela o faz mediante dois pares de contrários. Por um lado, o indivíduo versus a pessoa, e por outro, a massa versus o povo. Enquanto o indivíduo, que vive como personagem, subtrai seu aspecto pessoal do Estado como massa irrefletida, a pessoa tem resguardado seu locus de intimidade, o que a possibilita criar para a história. Quando o povo está reduzido à massa, diz a autora, é apresentado como um fato bruto, algo que está aí. E como ele está vivo, o fato bruto da vida é a ganância sem fim, a ganância ilimitada que substitui a antiga fome. A massa insatisfeita tem fome de bens materiais e sabe-se lá o quê. E como ela é humana, ela sente o vazio. Somente a pessoa como povo é que pode protagonizar uma história ética através da democracia e se contrapor à violência criadora. Ou, nos termos da autora, ele só viverá moralmente quando essa tendência espontânea para a destruição for superada. Quando o homem sair deste modo de vida em que é espontaneamente destrutivo, ele viverá completamente moralmente. Pelo que foi dito, podemos ressaltar a contribuição do pensamento da autora para uma atual proposição da noção de humanismo, uma vez que seu exame tem repercussão na contemporaneidade. Assinala para os conflitos deflagrados na pós-modernidade, já anunciados por gerações anteriores e persistentemente debatidos nas filosofias vigentes do século XX. Especificamente, encontra lugar quando se refere ao conceito de crise. É, portanto, dessa crise axiológica, ou seja, da insuficiência de sua identidade moral, da deterioração dos paradigmas de valores autênticos e das variadas formas ilegítimas de representação do poder sobre o outro, que teremos o humano fragmentado, não consciente de si próprio e de sua inserção histórica. Deste modo, o humanismo que a autora nos apresenta, tendo em vista as vicissitudes do homem ocidental, alude antes à repercussão da noção de pessoa como ente por excelência da praxis, reflexivo e atuante, ou seja, não como vítima, mas como protagonista moral da história.